Boa tarde. O Terra Serigi de hoje será dedicado ao meio ambiente. Vamos mostrar as atividades do projeto Preservando Nascentes e Municípios nas bacias dos rios Poxim, em Areia Branca, e Siriri Vivo, em Siriri. São atividades de restauração florestal, monitoramento da qualidade da água e educação ambiental. São mais de 1.000 pessoas envolvidas, entre moradores, proprietários rurais, estudantes e lideranças comunitárias. Nas nascentes e matas ciliares dos rios foram plantadas mais de 12.000 mudas de espécies florestais nativas. E a previsão é de que sejam plantadas mais 10.000 ainda este ano. Veja na reportagem de Tâmara Oliveira e Reginaldo Rodrigues. No rosto de seu Paulo, a satisfação em poder ajudar. Em companhia dos engenheiros florestais, ele segue viagem rumo à margem do rio Poxim. O percurso é longo e exige cuidados. Tem que ter cuidado, porque se não tiver cuidado, pode cair ali e descer rolando de cabeça baixa, né? Ao chegar, o agricultor aposentado não perde tempo. Prepara a terra que vai receber mais uma espécie de mata ciliar. Ele contribui com a plantação de mudas desde o início do processo. É dedicado, ama o que faz. Enquanto essas áreas que nós estamos aqui, toda coberta de mato, o rio tinha muita quantidade de água, o que hoje não se encontra. Então eu acho que seja importante por causa disso. Reflorestar para ele voltar o que ele era, inclusive render a quantidade de água. Dentro do começo, que eu estou empenhado e não saí ainda. Fazendo o que é possível, ajudando com minha equipe, eles têm uma lá e eu tenho outra aqui para ajudando a eles. E se eu faço isso é porque eu gosto, né? Foram plantadas até dezembro de 2011 5.968 mudas, de mais de 20 espécies nativas da Mata Atlântica. A atividade está inserida no projeto Preservando Nascentes e Municípios. O objetivo é restaurar o rio Poxim, que há muito sofre com a ação do homem. A importância da manutenção da mata ciliar num curso d'água, num rio como esse, né, tem várias serventias, né, dentre elas a questão de evitar, né, o assoreamento, né, minimizar, né, a questão do processo erosivo, né, que muitas vezes no rio degradado tende a ser muito agressivo, né, e aí leva uma grande quantidade de solo, né, para o curso d'água, formando o assoreamento, né, diminuindo a lâmina d'água. E também a questão do alimento para a fauna aquática, né, que também vão se beneficiar com frutos, né, sementes que saem da vegetação e que irá alimentar esses animais. O projeto de restauração do rio Poxim foi motivado pela constante falta d'água em Aracaju no ano de 2005, a partir de um diagnóstico socioambiental elaborado pela Universidade Federal de Sergipe, ficou constatada a redução das matas ciliares do manancial. O diagnóstico foi elaborado pela Universidade Federal de Sergipe no ano de 2005, no qual mostrou a situação atual do rio Poxim e a situação grave que se existia dentro desse manancial de importante, que tem uma importância muito grande para o abastecimento humano. Em 2005, esse resultado mostrou que é necessário ações de restauração florestal, de educação ambiental e de análise de água em bacias de grande complexidade e de grande importância do Estado. E aí, depois desse processo, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente teve a criação desse programa Preservando Nascentes e Municípios, justamente com o objetivo de fazer com que os pontos negativos analisados por esse diagnóstico fossem supridos. Poxim, mas por causa do... O rio Poxim nasce no povoado Cajueiros, em Areia Branca, a 36 quilômetros de Aracaju. Água limpa, cristalina. E ao longo do rio a gente está recuperando as áreas APP dele, que vai dar equivalente a 6 quilômetros até a área de captação que é lá na barragem de São Cristóvão, né? Está sendo feito todo o plantio ao longo desse rio, com as suas margens de mata ciliar sendo recuperada, com mais de 20 espécies sendo utilizadas, tendo visto que esse rio é de suma importância para o abastecimento humano da capital, né? O projeto de restauração é feito com a participação das comunidades ribeirinhas, uma soma de esforços para evitar a morte do rio. Esse local aqui que a gente está é o quê? Aqui é um dos afluentes do rio Poxim, que é o Poxim Sul, né? Aqui, como você vê, já abaixo da nascente, e que essa área aqui está sendo cercada para ser plantada esse ano os técnicos da Sociedade CMA, que estão sendo responsáveis pela execução da restauração florestal, né? A
recuperação dura no mínimo de 3 a 5 anos. O postim começou a ser restaurado em 2009. O trabalho compreende 3 etapas, mas de nada adianta proteger o rio se o problema de agressão ao meio ambiente não for solucionado. Há toda a etapa de coleta de sementes em áreas de preservação que existe no estado de Sergipe, e aí, consequentemente, essas sementes são levadas para a Universidade Federal de Sergipe, onde é feito a produção de mudas. Feito esse processo, é realizado o cercamento das áreas de possíveis plantios. A ação de plantio ela é realizada em conjunto com outra etapa, a etapa da análise da água e a qualidade e a vazão da água dos mananciais que são plantados. Mas é necessário que se exista ação também junto com a comunidade, por isso que existem as ações de educação ambiental. A partir do momento em que está existindo o plantio nas áreas de mata ciliar, existe um trabalho de educação ambiental com as comunidades. Existe uma ação dinâmica e coletiva entre essas 3 etapas, para que as ações que seja realizada dentro de um processo possa surtir efeito em todos os resultados que podem ser garantidos no projeto. As áreas que foram plantadas pelo projeto Preservando Nascentes e Municípios serão rigorosamente monitoradas para garantir a eficiência do desenvolvimento das espécies e alcançar um reflorestamento mais rápido. Veja na segunda reportagem a recuperação da bacia do rio Siriri Vivo, em Siriri. O rio Siriri Vivo pede passagem ao homem. Ele está localizado no povoado Mata do Cipó, município de Siriri, distante 55 quilômetros da capital. A região estava muito degradada e a recuperação precisava ser feita de imediato. Nós começamos a replantar as nascentes e as matas ciliares aqui no Siriri em 2010. A gente deve ter alguma retorno ao equilíbrio do rio natural daqui a uns 3 anos, 2013 e talvez 2015, para que haja uma melhoria de qualidade e um equilíbrio do volume de água que seja bastante benéfico para a população da região. Toda a bacia hidrográfica do manancial tem 44 quilômetros quadrados de extensão e abastece a sede do município de Nossa Senhora das Dores. Segundo dados do relatório técnico do programa Preservando Nascentes e Municípios, foram plantadas até dezembro de 2011 1.447 mudas em área de preservação permanente. Em 2012, estima-se que 10.000 mudas serão plantadas nas bacias hidrográficas dos 2 rios. Primeiro o pessoal vai nas matas, aqui próximo tem a Mata do Cipó, então identifica nas matas quais são as espécies daquela área, porque a gente não pode trazer espécies exóticas que pode também ocasionar desequilíbrio para o meio ambiente. Eles identificam, coletam as sementes, fazem uma produção de mudas no viveiro, né? Esperam essa muda ter uns 3, 4 meses, uma altura suficiente de uns 10, 15 centímetros, e vão na região, no local, cercam, primeiro o grande requisito é cercar, né? E fazem o replantio com espaçamento adequado também, porque a gente não pode adensar de uma vez só as matas, porque se adensar de uma vez só, também vai haver muita retirada de água pelas espécies vegetais. Então é todo um processo de paciência e de muita atenção para com o meio ambiente. Depois de plantadas, é feito o monitoramento da vazão do rio através do pluviômetro digital. O equipamento coleta informações, traz um diagnóstico da questão hídrica do rio, a exemplo da qualidade da água. Nós temos aqui uma estação fluviométrica, onde a gente tem um pluviômetro digital. Acoplado aqui dentro nós temos um armazenador de dados. E esse fio amarelo segue até o vertedouro, onde a gente monitora a altura da água e por meio de alguns modelos a gente chega à vazão do rio. Sintetizando para o público, a gente consegue saber a chuva
e a vazão, o volume de água que está passando ao longo do tempo aqui no Rio Siriri Vivo. Nós temos outra estrutura dessa, outra estação dessa, também montada no Poxim. Do alto é possível perceber a força da natureza, a grandeza do Siriri Vivo, um rio totalmente modificado, graças à contribuição da comunidade, que entrou em cena para a salvação do manancial. Em virtude das próprias questões ambientais globais, as comunidades já têm um nível muito interessante de receptividade dessas ações, né? E é justamente dentro desse contexto ambiental global, de degradação ambiental que a gente está vivendo atualmente, é que a gente consegue fazer com que a gente tenha um envolvimento de crianças, jovens, adultos e pessoas idosas da comunidade. É interessante que as atividades da educação ambiental que são executadas dentro do programa Preservando Nascentes e Municípios, ele busca justamente aliar o saber popular, as tradições, as culturas estabelecidas na comunidade, seja ela relacionada ao uso da terra, ao uso da madeira como fonte energética para a lenha das casas de farinha, o uso econômico que ele tem dessas áreas, para que a gente possa aliar o desenvolvimento econômico das comunidades com a preservação ambiental. E aí as atividades da educação ambiental, primeiramente, a gente realiza uma etapa de diagnóstico, onde a gente faz uma análise e consegue trazer todos esses conhecimentos científicos e populares, para que após a gente faça um processo de formação e conscientização com os moradores e as lideranças locais. Estão sendo investidos nos 2 mananciais R$2.456.000. Os engenheiros florestais acompanham passo a passo a recuperação. Nada passa despercebido, tudo é muito bem monitorado. Um verdadeiro batalhão a serviço da natureza. A equipe é muito grande e, consequentemente, a dinâmica das ações também são muito grandes. É um projeto que vai além da questão do próprio plantar em área de proteção permanente, né? E a gente busca justamente trazer com que as ações de restauração florestal que está sendo realizada no projeto produza muito mais conhecimento e envolvimento da comunidade. A gente restaurando as matas ciliares e as nascentes, nós vamos melhorar a qualidade da água nesses 2 rios, né? E nós vamos estabilizar o volume de água, ou seja, nós vamos reduzir os picos de vazão e principalmente os picos de seca, que são os grandes prejudiciais. Esse rio aqui, essa área onde nós estamos, abastece o município de Dores. Então, se tiver uma seca muito forte, uma falta de água, o município de Dores pode ficar prejudicado. E a gente, monitorando, sabendo qual é a vazão que tem um rio, qual a chuva que tem aqui, a gente pode prever modelos para o futuro, daqui a 10, 20 anos, com o crescimento da população, verificar se esse rio vai ter sustentabilidade para suportar o abastecimento de água em Dores. Essa preocupação é reconhecida por moradores que vivem do Siriri Vivo. A exemplo de seu Manuel Moura, o agricultor mora na região há 68 anos. Nem imagina ficar sem a preciosidade do rio. Outra nova geração que vai vir para cuidar desse líquido precioso que é gratificante para todos nós. Não pode faltar essa riqueza que Deus deu a todos nós, né? Tem que preservar, cuidar e plantar essas árvores que está esse projeto aí, que é gratificante para todos.